E o que você vê de desafio na questão de popularidade de um próximo presidente que não seja do PT? Então a gente tem o Brasil hoje numa situação complicada que tem que ter diversas reformas e o remédio vai ser amargo. E eu vejo também que o PT, que é a oposição, pode chegar e falar, não, que quando eu era presidente estava bom, que a gente ainda tinha os auxílios, que a gente estava. O Brasil estava caminhando e agora eles estão cortando tudo. O que você enxerga que vai ter que ser feito pelo próximo presidente para conseguir aprovar essas reformas e ao mesmo tempo não ter esse problema todo aí da oposição e para que na outra eleição ele consiga se reeleger? É inevitável que o PT vá fazer esse discurso, né? Ele armou a bomba. Aí, se o PT não ganha, essa bomba estoura no colo de outro, como aconteceu no governo Dilma, né? Prepararam, primeiro o Lula deixou a bomba estourar para Dilma, a Dilma ainda conseguiu estender um pouco o pavio ali para estourar, mas inevitavelmente estourou no seu segundo mandato, mas ainda assim sobrou muita lição de casa para ser feita depois no governo Temer. Então, primeiro ponto é esclarecer, né? Falar, oh, gente, a gente está tendo que fazer um ajuste duro porque o PT chutou o pau da barraca nos gastos públicos. E isso até parte do eleitorado do PT entende hoje que o PT gasta mais a todos os anos do nosso dinheiro e teve que aumentar impostos por causa disso. Então o primeiro ponto é isso, ó, nós chegamos nessa situação por causa deles, eles armaram essa bomba. Essa é a primeira questão, que precisa ser uma questão educativa para a população. E o outro ponto, a medida do orçamento é impopular, mas tem uma série de outras medidas populares que, se você coloca no mesmo pacote de aprovação, ajuda muito na discussão. Você fazer corte de super salário, você revogar a taxa de blusinha, você fazer esse enfrentamento ao crime organizado, instituir, né, iniciar uma discussão sobre prisão perpétua, sobre penas de morte, são matérias necessárias, políticas sérias, mas que são ao mesmo tempo populares e que podem ajudar no debate a fazer o enfrentamento para medidas mais duras que a gente vai ter que tomar, né? Uhum. E o Arthur veio aqui também há algum tempo, falou bastante de como vocês fizeram parte do Missão, conseguiram aprovar, e o candidato a presidente, vocês já falaram que é o Renan. Como que vocês gostariam de terminar, caso ele fosse eleito aí, o mandato em 2030? O que vocês gostariam que tivesse mudado no Brasil, que vocês vão buscar fazer? Exterminado facções criminosas, torná-las quase que insignificantes ou com a mesma relevância do crime desorganizado, né? E entregar um país primeiro com uma taxa de juros drasticamente menor, de 6% a 7%, né? Reduzir pela metade. Eu apresentei uma PEC de equilíbrio fiscal que gostaria muito de ver aprovada no governo Renan, que traria uma economia em 6 anos de 1 trilhão e 100 bilhões de reais, só falando sobre desvinculação de receitas obrigatórias, de despesas obrigatórias que vinculam a receita, sem contar a economia que a gente também teria de pagar menos na dívida em razão da diminuição da taxa de juros. Se a gente conseguir fazer essas mudanças estruturais, a gente teria uma capacidade de permitir que o Brasil tenha um surto de crescimento poucas vezes visto antes na história. E na parte tributária, o que você enxerga dessa reforma tributária que a gente vai ter, que vai ter o maior IVA do mundo? O que vocês fariam de diferente nela? Acho que o principal ponto da reforma tributária não é nem a reforma em si, porque IVA é um modelo que a gente deveria ter adotado há 30 anos já. O ponto do IVA ser alto é porque os nossos gastos são altos. Então é o corte de gasto que possibilita a redução de imposto. E aí entra a parte impopular de você defender uma visão de direita, porque é muito fácil você, enquanto uma pessoa de direita, defender redução de imposto. Todo mundo quer pagar menos imposto. Agora, é difícil você cortar gasto, porque aí alguém vai perder. Aí você vai precisar comprar briga com alguém, né? E esse alguém pode ser poderoso, pode ser um grande empresário que tem um privilégio tributário bilionário, pode ser um juiz, um promotor, toda a magistratura, todo o Ministério Público. Então, diminuir a alíquota, principalmente em relação ao consumo, que é o que pesa mais no Brasil, depende diretamente de uma reforma administrativa, né, que Bolsonaro não teve coragem de fazer, que Lula menos ainda, e que acho que só a gente... Primeiro porque a gente já defenderia isso na campanha, não seria surpresa para ninguém, a gente não pegaria ninguém de assalto. E segundo porque, uma vez que as pessoas vissem o resultado de um corte de gasto, de uma reforma administrativa, em diminuição de imposto, acho que até
tornaria o governo popular o suficiente para fazer reformas mais profundas. Black Friday vitalícia Milionários Eternos. Você vai ter acesso a todos os nossos cursos, seja para ganhar dinheiro criando conteúdo para internet, quanto também para investir de forma vitalícia. E para ter acesso a essa oferta é muito simples. No dia 6 de novembro faremos uma live e para se cadastrar e ter acesso a essa live é muito simples. É só vir aqui no link da descrição, colocar seu nome, e-mail e, muito importante, entrar no grupo do WhatsApp. E sobre outra questão que você fala bastante, que é da nova Constituição. O que você vê que é tão importante ter uma nova Constituição e o que acaba sendo de muito negativo na que a gente tem atualmente? Primeiro, a que a gente tem hoje prevê uma cartinha para o Papai Noel de direitos e nenhum dever. Nenhuma sociedade saudável cresce sem deveres, né? Sem responsabilidade. A gente prevê tanta coisa na Constituição que tudo cai no Supremo. Por quê? Toda matéria é matéria constitucional. Então, nossa política tributária é constitucional, trabalhista é constitucional, previdenciária é constitucional, de saúde é constitucional, de educação é constitucional. Tudo resta para a Constituição. E se tudo resta para a Constituição, a gente está delegando o poder de discussão de políticas públicas para o Supremo Tribunal Federal. Não é à toa que o Supremo tem todo esse poder. Não é só porque ele abusa do próprio poder, é porque, pela sua própria natureza da Constituição de 88, ele já nasce muito poderoso. Acho que um ponto que eu defendo é tirar o Supremo do Judiciário, é fazer com que não tenha mais Supremo Tribunal Federal, tenha uma Corte Constitucional que analisa a constitucionalidade das leis em abstrato, né? Não julga casos concretos, tirar o poder de julgar parlamentares, porque senão a gente nunca vai responsabilizar ministro Supremo. A gente já teve na história, desde a Nova República, 2 impeachments de presidente, do Collor e da Dilma. Nunca teve impeachment de ministro Supremo. É engraçado, supostamente o presidente da República é mais poderoso do que o ministro do Supremo Tribunal Federal, é a figura mais importante. Só que os ministros do Supremo, eles julgam os senadores que são responsáveis por julgar os ministros do Supremo. E aí um tem rabo preso com o outro, ninguém julga ninguém, né? Esse é um modelo que não funciona. Então essa questão do Supremo acho que é central para uma nova Constituição. A permissão de ter prisão perpétua e pena de morte. Hoje a nossa Constituição, ela só permite, em caso de pena de morte, em caso de não permite prisão perpétua, permite pena de morte só em caso de guerra, para desertores, né? E isso tinha que ser, sem dúvida nenhuma, aplicado para facções criminosas e só com uma nova Constituição a gente conseguiria fazer isso. Pontos fundamentais também de vinculação de orçamento, que a gente já falou aqui, não faz o menor sentido a gente obrigar o governo federal a gastar com nada por força de Constituição. Por força de lei, até vai. Agora, nós elegemos um presidente da República para administrar o orçamento. Se a Constituição já diz, tem que ir X para educação, X para saúde, e se fosse adicionado ainda para a Constituição, como alguns querem, X para defesa, X para segurança, aí acabou. E qual que é a função do presidente? A Constituição já diz qual que é a proporção do orçamento que tem que ir para tal lugar. Eu não posso fazer a revisão de gastos, se o gasto está funcionando, não está funcionando, se tem uma área que precisa mais, tem uma área que precisa menos. Isso também precisa ser reformado na nossa Constituição. Nenhuma receita tem que estar vinculada. O presidente e o parlamento têm que ter liberdade para formular políticas públicas de acordo com a vontade do eleitor, que elegeu um novo parlamento, que elegeu um novo presidente para ver as estruturas sendo mudadas, né? E você vê que realmente é algo possível de se fazer? Existe uma forma que vocês conseguem ver sendo viável de conseguir criar essa nova Constituição? Porque quando fala, eu vou trocar a Constituição, muita gente já pensa, não, que isso aí vai ser ruim, que não é bacana mudar aquilo que já existe há tanto tempo. O que você enxerga disso? Eu não só acho possível, como acho inevitável. As constituições no Brasil, elas não duram muito. Esse é o primeiro ponto, né? A nossa Constituição, ela já é a mais longeva, a mais velha, dentre todas as outras, né? Que mais durou. Então, eu acho que, pelo histórico do Brasil, é inevitável que a nossa geração viva uma Assembleia Nacional Constituinte. E o outro ponto é que a falência, o estado de miséria, de desgraça que o Brasil vai viver por causa da Constituição de 88 é tão profundo que as pessoas vão entender da necessidade de se ter uma nova Constituição. Hoje não entendem, porque não chegou ainda o grande baque, a grande porrada, mas uma vez que isso chegue, acho inevitável a gente ter essa Constituição. E é importante que a gente comece esse debate desde já, para capitanear esse debate, para mostrar quais são os principais problemas e conseguir implementar nossas ideias uma vez que isso aconteça. E para você que quer comprar criptomoedas ou investir no exterior, a parceira aqui do podcast é a Quantifury, corretora internacional 100% taxa zero, e fazendo seu primeiro investimento equivalente a $50, você ainda ganha uma recompensa em Bitcoin. É só escanear o QR Code que está aqui na tela ou clicar no link da descrição.